Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade? Hoje, como ontem, mas particularmente nos dias de hoje, pela multiplicação dos homens, da ciência e de muito mais circunstâncias, há muitas verdades. A verdade de ontem não é a verdade de hoje, a verdade da minha religião não é a verdade da tua. E realmente este conceito sobre a verdade é algo que já vem muito de trás. Mas vamos colocar-nos no tempo de Jesus e numa circunstância muito especial. Era a circunstância da despedida, chamemos assim, do Senhor, porque Ele ia dar a sua vida em resgate de cada um de nós. Perante um homem, Pilatos, ele foi interrogado e a certa altura o Senhor, parco nas respostas, principalmente naquela ocasião, ele diz para ele: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos: e quantos Pilatos não poderão dizer o mesmo hoje, que é a verdade? Pilatos, embora não reconhecesse, porque depois ele o diz, crime algum em Jesus, permitiu a sua morte. Hoje também, os Pilatos, entre aspas, reconhecem em Jesus a verdade e um homem extraordinário, mas não o seguem. De certa maneira rejeitam-no. De certa maneira, vamos usar esta expressão, poderão matá-lo ao rejeitá-lo. Mas se a Pilatos foi dito isto, a nós é completamente diferente, pois nós aceitamos o Senhor, reconhecemo-lo. E para nós, ele ultrapassa a verdade em si, porque ele diz aquilo que todo cristão conhece. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é a sua religião? Qual é a minha religião? Diga o seu grupo, a sua denominação. Eu hoje digo, sou cristão. Procuro seguir a Jesus. E a palavra procuro eu tenho de sublinhar, porque, embora tente, falho e falhamos em muitas circunstâncias. Não tenho religião. Sou de Jesus. Porquê? Porque Ele é tudo. Ele é caminho, não há outro. Para quem iremos nós? Disse o apóstolo Pedro, nós diremos o mesmo, só tu tens as palavras da vida eterna. Ele é a verdade em si, absoluta. Ao encostar-me, chamemos assim, a Jesus, eu possuo a verdade. Mas Ele também é a vida. Qual vida? A terrena? Também o é, porque Ele nos abençoa. Mas, acima de tudo, Ele é a vida eterna, porque aquele que parte desta terra para o além, ligado a Jesus, tem, por promessa, a vida eterna. Meus irmãos, nós estamos saturados de conceitos religiosos em como descobrir a verdade no meio de cada um. O Senhor também o disse na profecia da despedida, na profecia em que Ele anunciava as coisas vindouras, na altura. Ele disse que haveria muitos Cristos,
cada um o proclamaria e diria: o meu Cristo é melhor que o teu. Há algum tempo atrás, creio que foi num destes meses passados, o Senhor no nosso meio, conforme os irmãos sabem, tem-nos transmitido muita mensagem revelada, editada por Ele próprio, nós cremos. Ele levou-nos a refletir sobre a religiosidade, aquilo que de certa forma o Senhor quer desmistificar para nos levar para Ele e substituir aquilo que tem de ser substituído. O que é que tem de ser substituído? O templo de pedra e cal pelo templo de carne, que é o nosso corpo, porque somos, conforme ele diz, o templo do Espírito Santo. Disse numa das mensagens o Senhor: é muito difícil ao homem religioso desprender-se do tradicional. É muito difícil ao homem religioso desprender-se do tradicional. Porquê? Porque a tradição, a sucessão de coisas, de dias, dão uma certa paz à criatura e ela julga que fazendo isso, as tais desobrigas, ela está agradando ao Senhor, mas continua com o mesmo caráter, sem alteração. Quando o apóstolo Paulo diz, e diz muito bem, porque está em Cristo, é uma nova criatura. E quando não é, alguma coisa está errada. Diz o Senhor: eu faço novas todas as coisas. A tradição é tudo menos novo. E nós hoje vemos isso à nossa volta. Não vamos citar, porque os irmãos todos têm esse conhecimento, porque nos chega portas adentro, mesmo que nós não queiramos vê-lo. O Senhor faz novas todas as coisas. A tradição repete-se. A tradição não quer alteração. Quando o Senhor renova as coisas, e basta ver as próprias estações do ano. A primavera é uma renovação. Depois temos o verão, temos o outono, temos o inverno. Está tudo mudado, é um facto, mas continua ainda a existir. Ele renova todas as coisas. E diz mais que eu sou o Deus vivo e quero este viver em vós. Quero este viver em vós porquê? Porque o apóstolo Paulo diz aquilo que eu posso dizer também se experimentar. É Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu que vivo. A minha vida tem um objetivo diferente. Mais adiante, e em outro dia, e ainda para nos levar a uma reflexão mais ponderada e aprofundada, o Senhor torna a falar sobre este assunto e diz estas palavras: sereis o caminho por onde muitos percorrerão sobre as vossas estradas. Ou seja, nós estamos a abrir estrada. E nós dizemos: Senhor, mas a estrada já está aberta por ti. Amém. Mas conforme Ele nos disse, eu vou repetir hoje, creio que já o disse várias vezes, eu não quero que pregueis a Cristo, mas que sejais Ele, que sejais Cristo. Mostrai-me aos outros pelas vossas atitudes, pelas vossas obras. Quero que outros percorram sobre o caminho que vós abristes. Não será fácil para alguns, claro que não. Habituados como estão, podemos até dizer habituados como estamos a certos conceitos, custa-nos muitos mudar. Outros, diz o Senhor, necessitarão de ajuda e apoio, mas para isso estará sempre o meu Espírito, porque nós não estamos sozinhos. Não se te dê cuidado daquilo que has de falar, porque na hora o Espírito Santo colocará as palavras na tua boca. Naquele momento, nós até ficamos admirados pela inspiração do momento. O vosso caminho dirigirá os meus escolhidos. Para quê? E agora reparem, ou reparemos,
para romper com o tradicionalismo religioso, feudal, de portas fechadas e denominacional, para ser um novo caminho, uma nova direção, sem limites nem muros. É isto que o Senhor quer hoje. E é isto que, quer nós queiramos, quer não, o homem está a libertar-se. Sê igreja fora dela. Mostra realmente pela tua vivência. Mas nós dizemos, Senhor, então vale tudo. Aceitamos tudo. Claro que não. O Senhor também diz, o pecado não entra, mas o pecador arrependido sentar-se-á à minha mesa. Não há pacto com o pecado, mas há amor para com o pecador, para que o deixe. O meu Espírito irá sempre diante de vós. Ele abrirá o vosso caminho e vos dará autoridade e poder. Como o Senhor já falou, numa mensagem que os irmãos naturalmente serão lembrados, sobre aquilo que Ele quer fazer, núcleos de fé em todo lugar, no nosso meio, porventura, chamados de santos montes, o Senhor diz, não haverá nos meus santos montes judeus, samaritanos ou gentios. E nós dizemos, Senhor, judeus existem, samaritanos ainda existem. Gentios seriam todos os outros para os judeus. O Senhor usa esta expressão. Mas nós sabemos que cada um destes grupos estava dividido por muros intransponíveis e, para além de muros, também por ódio religioso. E por isso o Senhor diz, o ódio não existirá. É somente a minha palavra. Por isso, particularmente, eu louvo e glorifico o Senhor, porque através do meio que nós estamos a usar neste momento, nós podemos dizer, isto foi o que o Senhor disse, e quem quiser que aceite. Não há muros, há somente audição. Vamos agora, meus irmãos, ver aquilo que o Senhor Jesus nos diz na revelação do grande Evangelho de João, que, como sabemos, foi transmitido ao profeta Jacob Lorber no século XIX. Falando sobre religião e religiosos, a certa altura, o Senhor fala daquilo que se vai passar no futuro da sua doutrina. Temos de nos colocar na altura em que o Senhor pronunciou estas palavras, que embora sejam transmitidas no século que eu referi, elas foram transmitidas há 2000 anos atrás. E ele relembrou-nos as mesmas palavras. Ele diz, futuramente os homens construirão certas casas nas quais, como os fariseus no templo de Jerusalém e os sacerdotes pagãos nos templos de ídolos, instituir-se-á um culto religioso em dias determinados, acrescentando vários feriados importantes. Não vamos comentar, porque isto é claro. Querendo construir uma casa por amor a mim, que seja uma escola para os vossos filhos, na qual também podeis incluir doutrinadores do meu verbo ou doutrinadores da minha palavra. Numa escola bem organizada, podeis manter reuniões e palestras em meu nome, dispensando outra casa. Também podeis edificar construções para pobres e enfermos, com tudo o que seja necessário ao seu tratamento, podendo estar certos do meu agrado. Delineei o caminho pelo qual chegareis à verdade e à sabedoria totais. Segui pelo mesmo e procurai
antes de tudo o reino de Deus dentro de vós. O resto vos será dado por acréscimo. Delineei o caminho pelo qual chegareis à verdade. Está delineado, está dito. Podemos fazê-lo? Podemos andar nele? Claro que sim, dependendo da vontade de cada um de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a libertar-nos da religião no sentido espartilhado, no sentido de seita, e aceitemos os outros, analisemos a sua doutrina e mostremos quem é realmente o único como caminho, verdade e vida, que somente é Jesus. Que Ele nos abençoe. Citamos do grande Evangelho de João excertos do capítulo 44 e 209 do volume 9.